Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e hoje nós vamos trabalhar o livro Para Ser Feliz, no capítulo 72, que se chama As Trevas. As Trevas. Quando a gente pensa na palavra treva, a gente pensa em dor, dificuldade, transtorno, problema, escuridão. Tá claro? Quando a gente pensa na palavra treva. Mas eu quero trazer para vocês uma orientação que eu anotei aqui, uma frase do Emmanuel que está no livro Coragem. Se nada sofres para aprender, como poderá esclarecer e compreender, ajudar ou ensinar? Olha que eu coloquei essa frase aqui, essa frase não é do irmão José, é do Emmanuel, do livro Coragem, e eu trouxe, porque para mim ela faz a gente entender melhor, inclusive as orientações. O irmão José, ele é muito simples nas colocações. Vocês estão vendo como que ele vai mexendo com os nossos valores e desvalores. Como que ele faz para que nós avaliemos o nosso estado íntimo, para que avaliemos a condição nossa espiritual. Mas quando eu achei essa colocação do Emmanuel, na hora eu me liguei ao texto. Falei, gente, isso aqui vai, inclusive, alicerçar o que o irmão José vai estar colocando para nós, como que eles se complementam. Olha bem, as trevas. Veja, se nada sofres, Emmanuel, se nada sofres para aprender, como poderá esclarecer e compreender, ajudar e ensinar? Então, se a gente sofre, que nós normalmente achamos que aquilo é uma treva, nossa, não aguento essa treva. Se a gente sofre, a gente precisa sofrer. Por que a gente precisa? Como que eu vou esclarecer e compreender, ajudar e ensinar? Como que eu vou fazer esse movimento? Quando a gente passa pela dor, fica mais fácil a gente se solidarizar com a dor do outro. Quando a gente não passa por dores, a gente acha que a dor do outro não faz o menor sentido e a dificuldade é nossa. A dificuldade é nossa de não compreendê-lo, como o Emmanuel coloca aqui. A dificuldade é nossa, porque aí se a gente não compreende, a gente nem ajuda. Então é importante que a gente tenha sofrimentos, não é importante que a gente fique historiando os sofrimentos, aprofundando em sofrimento, detalhando o sofrimento. Não é isso, não. Isso a pessoa faz no movimento terapêutico dela, no movimento dela de atendimento clínico. É outra questão. A gente não passa isso para o mundo. Por quê? O mundo está convulsionando em dor. O mundo está convulsionando. Olha a fala do irmão José. Quem permanece nas sombras não tem que se preocupar com a ação das trevas, que junto a ele já lograram o seu intento. Quem está na sombra, não precisa se preocupar com as trevas. Quem está na sombra. Por quê? A treva não vai mexer com quem está na sombra, gente. A treva já conseguiu o intento deles. A pessoa que está envolvida com viciações, por exemplo, a pessoa que está envolvida com viciações, a treva ela não precisa de julgar a pessoa no chão. Ela já está nesse movimento de rastejo. Não é motivo de preocupação da treva. Ou ela está nesse movimento por uma escolha pessoal, ou ela está nesse movimento por uma indução que ela aceitou. E aí eu estou colocando obsessão de desencarnado para encarnado, conforme coloca para nós o livro dos médiuns, no capítulo 23, que se chama Da Obsessão. Às vezes a pessoa já entrou num grau de aprofundamento, de entrevamento, tão intenso que a treva já não precisa se preocupar com ela. Agora ela só se beneficia do desastre que a pessoa está envolvida. Emerson, mas a gente não vai fazer nada para ajudá-la?
Veja, o primeiro momento não é se a gente vai fazer alguma coisa, é se ela está pronta para receber a ajuda que a gente tem para oferecer. Nós não estamos para oferecer salvação. Ninguém na terra está em condição de salvar ninguém da terra, ok? Mas esticar a mão, ajudá-la a se levantar, como eu já trouxe para vocês o que coloca para nós Gabriel Garcia Marques, a gente só olha alguém de cima para baixo quando for para esticar as mãos e ajudá-la a se levantar. Então, quem permanece nas sombras não tem que se preocupar com a ação das trevas, que junto a ele já lograram o seu intento. As trevas queriam colocá-lo no chão, já colocou. As trevas não incomodam a quem não cria incômodos para ela. A treva não se sente incomodada a quem não cria incômodo. Para que ela vai se preocupar? Ela não precisa se preocupar. A árvore sem frutos não é apedrejada. O arado no deserto não tem utilidade alguma. Olha, uma árvore sem frutos não é apedrejada. A árvore só recebe pedrada porque ela tem fruto pronto para cair. Se a árvore está lá, a copa está toda recheada, não tem um fruto, ela não recebe nenhuma pedra. Olha que exemplo interessante. O arado no deserto não tem utilidade alguma. O arado, que é para preparar a terra para o plantio, para a sementeira que vai chegar, é para preparar a terra. No deserto, onde não vai ter produção, o arado ali, ele vai enferrujar. Então, voltando à frase anterior, as trevas não incomodam a quem não cria incômodos para ela. Estou lembrando de uma historinha aqui, talvez alguns já conheçam, mas eu vou contar para vocês. O diabo, ele viu um burro amarrado numa árvore. E aí ele viu o burro amarrado na árvore, ele ficou incomodado com aquele burro amarrado. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e soltou o burro. Quando ele soltou o burro ficou tão feliz, que ele foi para uma plantação vizinha, e aí ele foi lá na plantação e fez um estrago, sapateou na horta, destruiu o jardim. Olha, ele fez um estrago. Quando a dona daquela plantação viu, ela entrou na casa dela, pegou uma espingarda e pá, atirou no burro. O burro saiu ferido. Quando ele saiu ferido, ele vai para a casa ao lado, para o sítio ao lado. O dono daquele sítio viu a senhora com a espingarda e viu o seu burro machucado. Ele voltou e ele gritou com aquela senhora, ele chamou a atenção, ele humilhou, ele fez tudo o que ele podia fazer no estrago verbal que ele poderia proporcionar por aquilo que ela tinha feito com o burro dele. Os filhos daquela senhora viram aquela gritaria, foram lá naquele senhor e deram uns tapas nele, deram um couro nele, não sei o quê. A hora que os filhos daquele senhor viu, eles vieram armados para poder tirar satisfação com os filhos daquela senhora. Enfim, Deus apareceu. Deus apareceu, olhou para o diabo e falou para o diabo assim: diabo, o que você fez? O diabo olhou para Deus e falou: Senhor, eu não fiz nada, eu só soltei o burro. Atenção, gente. Quando eu falo o diálogo do diabo com Deus é muito pertinente. Inúmeras vezes entendamos os desencarnados que nos desfavorecem. Inúmeras vezes eles apenas soltam o burro do nosso estado íntimo e eles não fazem mais nada. Por quê? A treva irá acontecer, porque eu estou em sintonia com a treva, entender? Então, quando ele coloca para nós, as trevas não incomodam a quem não cria incômodos para ela. Ela vai lá e deu uma sugestão, ou seja, soltou o burro. Se eu começo a dar atenção para as situações internas que eu tenho, que me emburrecem, não me aborrecem, me emburrecem, eu dou atenção ao meu movimento de indignação. E eu começo com a maledicência, eu começo com a alteração do tom de voz, eu começo com os desvios do bom sentido do meu pensamento e passo a pensar negativamente sobre este e aquele. Eu passo a emanar, eu passo a emitir. Olha, o desencarnado,
ele só fez uma sugestão. Ele chegou no meu ouvido e só falou assim: você viu fulano? Você vai aceitar o que ele falou? Você vai aceitar isso? Pronto. Chegou essa informação para mim, eu entro automaticamente na treva. Eu entro na treva. E aí o que ele coloca para nós? As trevas não incomodam a quem não cria incômodos para ela. Por quê? Ele já fez a sugestão, não fez? Ele pode ir embora. Ali eu já começo a traçar todo o meu plano de emburrecimento. Tanto que ele coloca para nós, embora sedentos, a fonte contaminada é evitada até mesmo pelos animais. Se os animais estiverem com sede e aquela água estiver suja, contaminada, até os animais evitam aquela água. Olha a profundidade disso aqui. Se eu escuto, então ele dá exemplo da natureza, olha, a árvore sem frutos não é apedrejada, o arado no deserto não tem utilidade alguma, embora sedentos, a fonte contaminada é evitada até mesmo pelos animais. Se eu escuto, mas eu não dou guarida, eu volto na historinha do diabo que soltou o burro. Olha, se eu escuto, gente, atenção, e eu não dou guarida, eu posso inúmeras vezes escutar N informações. Aliás, hoje com as redes sociais, isso é muito comum e a gente querer responder tudo que chega. Aí vai chegando alguma coisa a seu respeito, olha, não importa, não interessa. Se for a favor ou se for contra você, você não precisa de dar mais notícias daquilo ali. Não precisa. Fique atento ao seu estado íntimo. Não deixe que o diabo, ou seja, que os obsessores, que os perturbadores alimentem esse estado íntimo de perturbação que você está trazendo. Não deixe. Porque você tem a dificuldade? Tem. Todo mundo tem. Eu tenho os meus burros. Todos nós carregamos os nossos burros, mas se eu não permito que o burro seja solto daquela árvore, eu escuto uma informação, mas eu vou deixar o meu burro, a minha arrogância, a minha indignação, ou a minha maledicência, o meu ciúme, eu vou deixar o meu burro amarrado naquele tronco. Deixa lá. E se eu escuto falar alguma coisa na minha cabeça, eu vou continuar deixando ali. Por quê? Porque enquanto isso eu trabalho na minha horta. Quando a minha horta estiver plena, eu vou trabalhar no meu pomar. Quando o meu pomar estiver vasto, estiver pleno, está frutificando, eu vou trabalhar no meu jardim. E quando ele estiver florescendo, eu vou continuar ali tratando da horta, vou observar o pomar e vou cuidar das flores. Então imaginem vocês, tudo isso por quê? Eu deixei o burro preso. Porque se eu soltar o burro, eu entro em sintonia com as trevas, eu dou vazão para os pensamentos negativos, que Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 31, intitulado Comunhão Mental, ele pede para que nós não o façamos. Comunhão mental, não façamos, não entremos em sintonia com os pensamentos negativos. Eu vou receber as intuições? Vou, gente, todo mundo vai. Não tem problema receber, mas não dê guarida. É só isso. Não dê guarida. Imagina quando eu falei para vocês, a Terra está convulsionando, as pessoas estão colapsando as suas relações com o outro e consigo. Por quê? Porque a gente está dando margem às trevas que estão chegando e vai chegar. Vai chegar. O que nós podemos fazer para endireitarmos-nos nessa estrada? O que nós podemos fazer para endireitar o outro no nosso movimento de buscar o caminho reto? Eu posso ajudar o outro quando eu também estou me sustentando nessa estrada. Mas se eu começar a dar guarida, eu não preciso se preocupar, porque a treva me joga no chão. E aí eu continuo e ela já vai começar a perturbar outros. Agora, olha a continuidade. Qualquer luz, por menor que seja, onde quer que se acenda, contraria o propósito da escuridão. Olha por que chega o tumulto para a gente. Olha por que chega a adversidade.
Olha por que chega as intuições negativas. Por que chegam as agressões. Olha por que chegam essas situações. Qualquer luz, por menor que seja, aonde quer que se acenda, contraria o propósito da escuridão. Se a luz está acendendo, olha, gente, pode ser um fósforo. Eu não estou dizendo que o trabalho que a gente está fazendo é o farol da Barra, na Bahia. Eu não estou dizendo isso, não. O fósforo que a gente acende é uma luzinha na escuridão. Um dia, aquele fósforo vai virar uma vela. Um dia, aquela vela vai virar um farol de estrada. Até que um dia vai ser o farol da Barra que vai conduzir navegantes. Mas por enquanto é um fósforo. Mas qualquer luzinha contraria o propósito da escuridão. Aí o irmão José diz para nós, é por isso que muitas vezes, quando começas a te devotar ao bem do semelhante, as lutas recrudescem ao teu redor. Vocês já ouviram isso aqui, tá? O irmão José está colocando isso aqui de forma técnica. Nós já escutamos isso em ditos populares. Vou dizer para vocês. É por isso que muitas vezes, quando começas a te devotar ao bem do semelhante, quando você começa a fazer alguma coisa por alguém, as lutas recrudescem ao teu redor. As lutas aumentam, as lutas se avolumam. Vocês já ouviram isso? Claro que já. Quando você começa a fazer alguma coisa em favor de alguém, quando começa, você vai ver que as perturbações também vão chegando. Os incômodos vão chegando. Aí tem gente que chega para você e fala assim, depois que você abraçou essa malsinada doutrina espírita, você viu o tanto que você começou a adoecer? Você viu o tanto que você começou a ficar assim? Você viu o tanto que... Ou seja, por quê? Depois você abraçou a doutrina. Eu estou dando exemplo da doutrina porque a maioria dos ouvintes são do meu convívio, são espíritas. Mas qualquer pessoa que abraça o trabalho de caridade, independente da religião que esteja envolvido, quando ele começa a abraçar, começa a aparecer um movimento de perturbação. Mas é esse abraço que a gente precisa dele. Veja, vou dizer para vocês aqui uma fala de um poeta alagoano. O que sobra é a obra. O que sobra é a obra. Se ele coloca para nós o que sobra é a obra, eu estou falando de um poeta alagoano que se chama Ledo Ivo. Ledo Ivo, embora seja pouco conhecido, gosto muito dos dizeres dele, ele desencarnou, ele nasceu em 1924, desencarnou em 2012. Ele coloca para nós que o que sobra é a obra. Vou pegar o outro aqui. O resto só sobra. O resto só sobra. O que sobra é a obra. O resto só sobra. Ou seja, o que Ledo Ivo está dizendo para nós? Atentemo-nos para o quê? Atentemo-nos para a obra. Atentemo-nos para a obra. Ah, mas vão ter perturbações, vão ter incômodos, vamos ter convites à ociosidade, à apatia, à inércia, à preguiça, ao desânimo. Vamos ter convites. Se a gente atende esses convites, eu estou atendendo o burro interno. Mas por que eu preciso fazer? Olha a fala dele. O que sobra é a obra, o resto só sobra. O resto só sobra. Só sobrar é afundar. O resto é o resto. O que nós fazemos no campo moral, no campo espiritual, é o que a gente leva. É o que a gente leva. O que sobra, o que fica é a obra. As construções materiais só sobram. Os excessos só sobram. Então, por que não fazermos o melhor que a gente tem? Fiz analogia com esta colocação, porque quando alguém chegar para você e colocar assim, depois que você fez isso, depois que você abraçou aquilo,
as coisas agravaram, entenda que o que você está fazendo faz parte da obra. Faz parte da obra. E é o que a gente leva. É o que a gente leva. Tá claro? Lembra que eu trouxe para vocês a fala do jornalista e escritor Aparicio Torelli, que nasceu em 1895, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e desencarna em 1971, no Rio de Janeiro? O que ele coloca para nós? Vocês vão lembrar. Façam um esforço. Quando ele fala sobre a morte, ele fala, o que se leva desta vida é a vida que se leva. Entenderam? Ele é conhecido na história como Barão de Itararé, mas o nome dele é Aparicio Torelli. O que se leva desta vida é a vida que se leva. Olha como tem a ver com a fala do poeta Ledo Ivo. O que sobra é a obra, o resto só sobra. O que se leva desta vida é a vida que se leva. Então, continuando a fala do irmão José, a tua aparente paz de outrora parece ceder lugar a inúmeros conflitos. Aquela aparente paz quando a gente estava na inércia, quando a gente estava parado, quando a gente começa a fazer alguma coisa, começa a aparecer os conflitos. Aí aparecem conflitos de relacionamento com a família, aparecem conflitos de relacionamento consigo mesmo, aparecem conflitos com dificuldades que vêm no teu corpo, aparecem conflitos. Hoje eu não vou poder. Conflitos. Hoje a minha irmã está achando ruim. E aí ele coloca, para os adversários do Cristo, quem se esforça para segui-lo anonimamente é por demais conhecido para que permaneça esquecido pelos inimigos da causa. Se a nossa causa é boa, os adversários do Cristo, eles querem que a gente fique estagnado, que a gente fique paralisado. Tanto que ele continua, sabendo dos empecilhos que haveriam de se multiplicar no caminho de quem tomasse a decisão de caminhar nos seus passos, Jesus nos advertiu, tome a tua cruz e siga-me. Olha bem, essa fala que está no capítulo 9 de Lucas, sabendo que as dificuldades viriam, Jesus nos advertiu, tome a tua cruz e siga-me. O que é interessante, porque o irmão José colocou só esse trechinho. Mas, se nós nos atentarmos para o que Lucas coloca para nós, na fala de Jesus, no capítulo 9, no versículo 23, ele coloca antes da fala que o irmão José trouxe aqui, porque o irmão José trouxe só esse trechinho. Ele coloca, negue-se a si mesmo, atenção, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O irmão José pegou ali só o trechinho, tome a tua cruz e siga-me, mas o negue-se a si mesmo é abra mão das tuas dificuldades, abra mão das tuas viciações, abra mão das tuas mazelas, abra mão dos teus desejos. Negue-se, porque o nosso desejo não é de nos envolvermos com trabalho, caridade, solidariedade, envolver com isso, envolver com aquilo. O nosso desejo é fazer um negocinho aqui e já alcançar altos voos espirituais. Faz uma campanha do quilo e acha que já está salvo para a eternidade. Dá uma aulinha de evangelização e acha que o seu mentor já vai te receber se você desencarnar de noite, porque deu aquela aula de evangelização de manhã. Gente, olha, não é assim que funciona, não. Trabalho é ininterrupto. É ininterrupto. E se assim não for aqui, como vai ser do lado de lá? Lá é a continuação do que está aqui. Quando ele fala negue-se, ele usa a que a gente estuda aí em português, que é o pleonasmo. Ele podia falar negue a ti mesmo, negue a si mesmo. Como Sócrates podia ter trazido para nós a frase que estava na porta do templo de Delfos, conheça a ti mesmo. Mas ele traz o pleonasmo, que é conhece-te a ti mesmo. É uma repetição, parece uma redundância, mas não é uma redundância, é um reforço. Conhece-te a ti mesmo, negue-se a si mesmo, reforça. Sócrates está reforçando, Jesus está reforçando, só que Jesus coloca para nós, tome a tua cruz e siga-me. Por quê?
abraçamos essa causa? Tome a tua cruz. Auxilia quem estiver aberto, acolha quem estiver receptivo, levanta quem estiver caído, mas não desista. Mas não desista. Então, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Por isso que Jesus trouxe essa orientação para a gente. E aí, ele diz mais, não esqueças que se a cruz sobre os teus ombros torna-se o artefato do teu suplício, também é um instrumento de tua redenção. Ah não, gente, isso aqui é bacana demais. Eu vou ler de novo. Não ouvides, ou seja, não esqueças. Não ouvides assim que, se a cruz sobre os teus ombros torna-se o artefato de teu suplício, também é um instrumento de tua redenção. Se a cruz é para nós um movimento de dificuldade, é nela que nós encontraremos a nossa redenção. Ok? Atentemo-nos para isso. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo os nossos vídeos, reflitam nas colocações do irmão José e a gente segue junto. Um abraço a todos e até breve.